Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos no 30º domingo do tempo comum e a palavra de Deus nos recorda da vigilância que devemos ter para com a nossa vida. Antes de explicar o Santo Evangelho em trechos que muitas vezes nos passam despercebidos, quero recordar este ensinamento da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Muita gente diz que não sabe o que acontecerá após a morte. E, pasmem, a gente ouve disso até de gente que foi batizada, foi à catequese e se diz cristão. Às vezes a gente ouve, parece ser piada. No final não é uma piada triste. Cristão dizendo, ninguém sabe como é lá depois. Ora, nosso Senhor morreu e ressuscitou. E veio do Pai, antes de morrer e ressuscitar, encarnou-se, veio do Pai, para nos dizer como é lá, como é após essa vida. Ou nós acreditamos que Jesus era um mentiroso, um falso, então não temos sentido de dizer nos cristãos, ou então nós não conhecemos a nossa fé e estamos dizendo disparates, coisa de gente doida. Nós sabemos sim como é a vida eterna. O Senhor nos revelou, e nos revelou plenamente. Ninguém vai vir trazer outra revelação. Não há outro evangelho a não ser o evangelho que o Senhor nos trouxe, escrito pelos seus discípulos. Portanto, quando alguém vier pregar um outro evangelho, ensinado ou dito ou revelado por quem quer que seja, já nos diz São Paulo também. Mesmo que um anjo do céu, coisa impossível, mesmo que um anjo do céu venha entre vós e ensine doutrina diferente, seja anátema, ou seja, seja maldito, porque está ensinando coisa contrária à fé que o Senhor nos trouxe. Este pequeno trecho que ouvimos do capítulo 4 da carta de São Paulo aos Tessalonicenses é claríssimo. Após a nossa morte vem o nosso julgamento. Não vem segunda vida, não vem voltar a um outro corpo, não vem nada de outras doutrinas, coisas de outras doutrinas diabólicas. A alma humana é única, irrepetível. Ela não é lixo que é reciclado no novo corpo. Portanto, não haverá reencarnação nenhuma, nem nunca houve nem haverá. Diz São Paulo, para que não fiquem na incerteza a respeito dos mortos e da morte, para que não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, esta é a nossa fé, frisa São Paulo. De modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Ou seja, nós que fomos batizados e pertencemos a Cristo, quando for a ressurreição final, todos nós seremos trazidos a uma nova vida, não nesta terra, mas receberemos o nosso corpo já glorificado. No entanto, diz São Paulo, alguns entre nós estarão vivos quando o Senhor voltar, não terão morrido, mas isso não quer dizer que serão melhores do que aqueles que morreram. A nossa sorte, o nosso destino é todo o mesmo: comparecer diante do Senhor após a nossa morte e não voltar, porque ninguém volta dos mortos, mas prestar contas diante do Senhor das obras que fizemos, das graças que recebemos, dos dons que recebemos e o que fizemos com isso, e de como nós vivemos a fé que recebemos. E então diz São Paulo, esta é a única verdade sobre os mortos, não há outra. Repito, como São Paulo nos diz, se alguém ensinar outra coisa é um maldito, está desviando os cristãos da verdadeira fé. E então, diz São Paulo, exortai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, não é ouvir aqui o que acabamos de ouvir e ficar para mim. Não é ler na palavra de Deus e ficar para mim. É, como cristão, defender a sua fé e dizer, nós cristãos não acreditamos nessa baboseirada de reencarnação ou de qualquer outra coisa, ou de transmigração de almas.
nem que as almas andam por aí perambulando, assustando ou fazendo qualquer coisa que não lhes compete. Isso não é da fé cristã. No entanto, o Senhor nos pede vigilância. Quando o Senhor voltará? O Senhor diz muitas vezes que Ele voltará como o ladrão. O ladrão não avisa que vai roubar. E, no entanto, nós devemos estar preparados. O Senhor, neste Santo Evangelho, nos fala da história, uma parábola, uma comparação destas 10 jovens. Era o costume do cortejo nupcial, as jovens virgens aguardarem o esposo, o noivo, a noiva, com lâmpadas acesas para as festas à noite, para fazer um cortejo da chegada do noivo. A parábola, a comparação que o Senhor utiliza é muito simples, muito fácil de entender. Porém, há aqui uma sutileza muito profunda. As minúcias. O Senhor é muito claro, Ele está falando aqui sobre a sua vinda. Quando eu vier, estejam preparados, estejam com as lâmpadas acesas. Destas 10 jovens, 5 eram chamadas previdentes. Além da lâmpada com o óleo para acendê-la, ainda tinham uma reserva, porque ninguém sabia a hora que chegaria o noivo. As outras mal tinham óleo para as lâmpadas. E essas que mal tinham óleo para suas lâmpadas, para suas lamparinas, nós dizemos, pediram emprestado o óleo das outras. Os pais da igreja, desde o início, reconhecem neste símbolo do óleo as boas obras e a fé que devemos manter acesa. Portanto, aqueles que não mantêm a fé acesa e viva, aqueles que não praticam boas obras, vão estar sem o óleo da caridade, o óleo do amor, o óleo do perdão. Estarão com a sua fé apagada quando o Senhor vier. Notemos que o Senhor diz que, como o noivo demorava a chegar, todas elas, as previdentes e as imprevidentes, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Aqui, os pais da igreja nos dizem, aqui está falando do sono da morte. Todos eles, todos nós, provavelmente não veremos a vinda do Senhor, manifestando-se na sua glória, voltando na nuvem, mas nós encontraremos o noivo, o Senhor, no momento de nossa morte. E, portanto, devemos até o momento em que o Senhor nos encontrar cochilando e dormindo, ou seja, na morte, nos encontrar vigiando, com a fé firme. Notemos também que estas jovens, as previdentes, símbolo daqueles cristãos que mantêm a fé viva, a caridade viva, o amor vivo, o perdão vivo, estes que mantêm o óleo sempre aceso, esperando o Senhor. Estas e estes são aqueles que ingressam com o noivo para a festa de casamento. E diz, ingressaram estas, as previdentes, e a porta se fechou. Portanto, ninguém mais entra. Quando o Senhor vier, aqueles que estiverem vigilantes, ou aqueles que saíram deste mundo vigilantes, estes entrarão na festa de casamento, que é símbolo da vida eterna. Aqueles que não quiseram vigiar e esperar o Senhor, aqueles que não quiseram praticar as obras de caridade e misericórdia, estes estão já com suas lâmpadas apagadas e dormem, e não esperam o Senhor. E a estes o Senhor dirá, não vos conheço. Notemos também que estas jovens que têm as lâmpadas apagadas, elas pedem o óleo às que têm as lâmpadas acesas e a reserva de óleo. Se o óleo é símbolo da caridade, da fé firme, quantas pessoas nós conhecemos que vivem como estas jovens imprevidentes? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não rezo, mas peço que rezem por mim. O óleo é teu, tu deves rezar.
Nós devemos pedir também que os outros rezem por nós, mas os outros não podem fazer aquilo que nós devemos fazer. Reza tu que Deus te ouve melhor. Não, tu tens obrigação de rezar. Eu vou dar o dinheiro lá para o outro, ele que faça a caridade. Não, tu tens obrigação de fazer a caridade. Cada um de nós. Não se delegam as obras de caridade, não se delegam as obras de amor, não se delega que o outro viva a fé por mim. Quem faz isso já está com a lamparina há muito tempo apagada. Já não tem mais fé. E se não tem fé, voltemos ao que nos disse São Paulo, já não tem mais esperança. E se não tem mais esperança, na vida eterna não tem mais caridade. A fé, a esperança e a caridade andam juntas. Não há como separá-las. Nós ouvimos da primeira leitura do livro da sabedoria este louvor da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é outro título também, pelo qual é chamado nosso Senhor Jesus Cristo. A sabedoria de Deus. E diz, ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam. Não é assim? Quando amamos alguém, queremos estar olhando, contemplando. A sabedoria, quando é buscada, a sabedoria de Deus, nós nos detemos a contemplar. Ela é facilmente contemplada e ela é encontrada por aqueles que a procuram. Deus não nega a sabedoria a quem o pede. Diz, ela se antecipa, dando-se a conhecer aos que desejam. Quem busca a sabedoria de Deus, antes que a encontre, a sabedoria já corre ao seu encontro. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. Notemos aqui novamente o tema do sono, da morte e da vigilância. Quem ficar acordado por causa dela, há de viver despreocupado. Assim nós notamos, naquelas pessoas mais simples que vivem uma íntima união com Deus. Elas não se preocupam com as coisas do mundo, com a política, com o dinheiro, com a saúde do corpo. Elas não se preocupam com as quinquilharias que nós nos ocupamos. Elas não se preocupam com as bagunças, as disputas, porque elas vivem imergidas, mergulhadas na sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus lhes dá a conhecer que tudo passa, que nada neste mundo é permanente, e de que não devemos fixar a nossa atenção nas coisas deste mundo que são transitórias. Diz ainda a palavra de Deus que a sabedoria sai à procura daqueles que a merecem, que ela é cheia de bondade e até aparece nas estradas e vai ao encontro de todos os seus projetos. É uma bela forma de dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, sabedoria do Pai, se adianta quando nós o buscamos. Quando nós temos um movimento interior suscitado por Deus para buscar a verdade vai e corre ao nosso encontro e nos encontra antes. E nos encontra em qualquer lugar que estivermos. Por isso o símbolo dos caminhos, das estradas. A sabedoria, diz, ela está à porta da casa daquele que vigia, daquele que busca. Ela se antecipa. É uma bela forma da palavra de Deus nos dizer, busquemos a sabedoria de Deus. É isso que nos basta. Não busquemos riqueza, nem glória, nem conhecimento neste mundo. Tudo isso passa. Nós estamos ainda no mês de novembro, mês este no qual recordamos todo o tempo a transitoriedade da nossa vida. Nós queremos ver onde estão os grandes homens, as grandes mulheres, os poderosos. Onde estão aqueles que tinham grandes projetos de vida? Estão todos no cemitério. Já apodreceram e foram roídos pelos vermes. E ainda há quem não entendeu este evangelho eloquente do cemitério. É lá que se desfaz toda a falsa nobreza, a falsa sabedoria. É lá que a nossa petulância é roída pelos vermes. É lá que repousam os nossos corpos.
como lugar santo. Lá é um lugar santo, abençoado, no qual repousam os nossos corpos, esperando o dia da ressurreição. E aqueles que se mantiveram vigilantes, previdentes, com não só o seu óleo necessário, mas mais óleo ainda do que precisam, ou seja, com obras superabundantes, estes entrarão no banquete nupcial, enquanto outros ficarão, como diz tantas vezes o Senhor, nas trevas exteriores, e não lhes será dado o ingresso à festa. Peçamos ao Senhor, portanto, que nos dê a sabedoria para reconhecer o Deus que servimos, Deus vivo e verdadeiro, colocar a nossa vida em suas mãos e não nas nossas, colocar a nossa vida de fé, esperança e caridade, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós estes dons, hoje e sempre, e nos guarde vigilantes para a sua vinda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.